Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirigiram para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje traz a reflexão para nós de que forma devemos agir. Esse ensinamento da vida de Jesus. Jesus ali ressuscitado, as mulheres foram ao túmulo dele e não o encontraram. Mas ficaram com medo diante da situação que estavam vivendo. E assim elas estavam voltando. Mas, de repente, Jesus o encontrou. Encontrou todas elas. Assim elas se ajoelharam, prostraram e abraçando seus pés. Jesus então diz para elas: Avisa meus irmãos, pois eles estão indo para a Galiléia. Diga que lá eu encontrarei todos eles. Então vamos lá. Jesus mais uma vez, sabendo de tudo, como Deus, se fez pequeno, um exemplo para nós, que devemos sempre nos fazer pequenos e que de forma alguma devemos pelo menos passar em nossa cabeça que somos melhores ou maiores que outros. Somos todos iguais. Jesus ali mostra a igualdade, que ele, como Deus, ele simplesmente poderia já lá e aparecer para os discípulos deles, os irmãos deles, os apóstolos. Mas não, ele se fez pequeno e pediu para que a mensagem fosse enviada a eles. Apareceu para as mulheres que estavam com medo e de certa forma deu um conforto a elas, para que pudesse viver tudo aquilo que já estava profetizado para ele. Depois as autoridades ali, com os guardas e tal, se preocupam em esconder que Jesus estava ressuscitado. Não queriam acreditar. Também mostra para nós de outra forma quantas e quantas vezes em nossas vidas esquecemos do que Jesus tem para nós, do que Deus tem para nós, e que queremos esconder na nossa fraqueza e no nosso lado humano, e de certa forma dar alguma desculpa para não viver aquilo que Deus tem para nós, para não viver aquilo que Deus já deixou para a nossa vida. Então assim não devemos agir, nos escondendo, ou correndo, ou fugindo de Deus. Devemos sim encarar toda a nossa realidade, toda a nossa fraqueza, toda a nossa pequenez, nos arrepender e buscar a Deus. Porque Jesus ali saindo do seu túmulo, ressuscitando, pois ele se entregou àquilo que Deus Pai tinha para ele, confiou que tinha o melhor. Assim devemos fazer também, nos entregar, confiar e buscar diariamente e fazer tudo o que ele nos pede. E esquecer, porque tamanho problema passou Jesus ali. E esquecer também dos problemas que temos passado em nossa vida, achando que o problema é maior que Deus, achando que nós nunca vamos vencer. Esquece tudo isso. Vive apenas o que Deus tem para você. Esquece tudo que o lado humano tem a dizer. Apenas viva aquilo que Deus te preparou.
Mas basta você abrir seu coração, se fazer pequeno, viver na santidade e na humildade que Deus tem para você, para que você possa alcançar algo extremamente grande, que é isso que Jesus fez. Nosso Deus, Ele fez, se fez pequeno, se fez humilde, passou por tudo que tinha que passar e assim ressuscitou, está ao lado de Deus Pai. Tenha uma ótima semana, que Nossa Mãe Virgem Maria proteja cada um de vocês e que a paz reine em seu lar. Amém.